Boa tarde, pessoal do primeiro ano F. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa correção da atividade 3 do terceiro bimestre. A atividade teria que vocês teriam que fazer o caderninho azul, aprender sempre, o volume 2, a sequência 1, das páginas 2 até a 6. Vamos lá. Sequência 1. Leia o texto e responda os exercícios 1 e 2. Corante de açaí aponta placas dentárias. Sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros, o açaí pode ser muito mais do que um alimento nutritivo e saboroso. O corante da fruta extraído em laboratório serviu de base à produção de um composto natural que poderá ser usado em consultórios odontológicos para ajudar na identificação de placas bacterianas na região bucal. Os evidenciadores são produtos aplicados nos dentes para que as áreas atingidas pela placa bacteriana fiquem mais escuras e assim possam ser localizadas e tratadas. Na pesquisa desenvolvida pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, em parceria com a Universidade Federal do Pará, o evidenciador à base de açaí obteve resultado satisfatório na localização das placas, revelando 62% a mais do que a placa visível ao olho nu. Uma das vantagens do produto é sua composição natural. Outros pontos positivos são o baixo custo de produção e a possibilidade de geração de mão de obra para a colheita do açaí. Então, nós tivemos aqui, né, pessoal, um texto que tem aí como principal função trazer uma informação, né? Qual que é a informação que ele nos traz? Sobre um diferente uso para a fruta, né? Açaí. Então, é um texto informativo. Vamos para as perguntas. 1. Com suas palavras, responda qual a ideia central do fragmento. A ideia central do fragmento está em dizer o uso do açaí ou informar o uso do açaí como composto natural na identificação de placas bacterianas nos dentes. As famosas cáries, né, gente? Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta, primeiro, a ideia principal e, segundo, uma ideia secundária. Vamos lá, então. O açaí tem baixo custo de produção. Essa é a ideia principal? Não. B. O corante do açaí poderá ser usado para a identificação de placas bacterianas. Essa é uma ideia principal? Sim, essa é a primeira, é a ideia principal. Vejamos se a ideia A2 é a ideia secundária. O açaí é sucesso nas lanchonetes e restaurantes brasileiros? Essa é uma ideia secundária? Deixa eu só voltar aqui, ó. Sim, tá até aqui, ó, sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros. Então, aqui a letra B, nós temos primeiro a ideia principal, que é o corante do açaí poderá ser usado para identificação de placas bacterianas, e nós temos o 2 como uma ideia secundária. O açaí é sucesso em lanchonetes e restaurantes brasileiros. 3. Leia o texto e responda. Embalagens usadas e resíduos devem ser descartados adequadamente. Todos os meses são recolhidas das rodovias brasileiras centenas de milhares de toneladas de lixo. Só nos 22,9 mil quilômetros de rodovias paulistas são 41,1 toneladas. O hábito de descartar embalagens, garrafas, papéis e bitucas de cigarro pelas rodovias persiste e tem aumentado nos últimos anos. O problema é que o lixo acumulado na rodovia, além de prejudicar o meio ambiente, pode impedir o escoamento da água, contribuir para as enchentes, provocar incêndios, atrapalhar o trânsito e até causar acidentes. Além dos perigos que o lixo representa para os motoristas, o material descartado poderá ser devolvido para a cadeia produtiva. Ou seja, papel que está sobrando nas rodovias poderia ter melhor destino. Isso também vale para o plástico, inservíveis, que poderiam se transformar em sacolas de lixo.
baldes, cabides e até acessórios para os carros. Bom, aí nós temos um textinho, basicamente é um texto, nós podemos dizer que ele tem como objetivo central trazer um problema, que é, no caso, o lixo nas rodovias, e, de alguma maneira, também apresentar uma solução e conscientizar, o leitor. Os gêneros textuais correspondem a certos padrões de composição de texto determinados pelo contexto em que são produzidos. O que é isso? O texto e o contexto, né, gente? Eu já falei, mas a gente comenta isso de novo. Todo texto, lógico, ele só é escrito baseado dentro de um contexto. O contexto, nesse caso, é sobre o descarte, o descarte errado das embalagens nas rodovias. Esse é o contexto. Nas rodovias brasileiras e especificamente no estado de São Paulo, ok? Pelo público a que eles se destinam e por sua finalidade. Pela leitura do texto apresentado, reconhece-se que a função do texto é apresentar dados estatísticos sobre a reciclagem no país. Não é isso, né, gente? Ele não está falando sobre dados estatísticos sobre reciclagem. B. Alertar sobre os riscos da falta de sustentabilidade do mercado de recicláveis. Até não está errada, mas não é exatamente isso, né? Ele até comenta sobre precisar ter essa sustentabilidade, mas ele está falando especificamente do descarte, né? Da necessidade de se parar com esse descarte. Divulgar a quantidade de produtos reciclados retirados das rodovias brasileiras também não é só divulgar quantidade, né? D. Revelar os altos índices de acidentes nas rodovias brasileiras poluídas nos últimos anos. Mal fala, né, dos acidentes, né, gente? E por fim, olha, conscientizar, essa palavra, né, que é principal, sobre a necessidade da preservação ambiental, ou seja, das pessoas não jogarem lixo na rodovia. E por quê? E da segurança nas rodovias, porque o lixo acaba provocando acidentes. Então, a 3 é a letra E. Continuemos. Leia os textos motivadores da redação do Enem 2013. Texto 1. Qual o objetivo da lei seca ao volante? De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Ambramet, a utilização de bebidas alcoólicas é responsável por 30% dos acidentes de trânsito e metade das mortes, segundo o Ministério da Saúde. Está relacionada ao uso do álcool por motoristas. Diante deste cenário preocupante, a Lei 11.705 de 2008 surgiu com uma enorme missão: alertar a sociedade para os perigos do álcool associado à direção. Para estancar a tendência do crescimento de mortes no trânsito, era necessária uma ação enérgica e coube ao governo federal o primeiro passo, desde a proposta da nova legislação à aquisição de milhares de etilômetros. Mas, para que todos ganhem, é indispensável a participação de estados, municípios e sociedade em geral, porque para atingir o bem comum, o desafio deve ser de todos. Então aqui, uma campanha, primeiro explicando o porquê da lei seca, porquê que ela foi criada, e motivando as pessoas a participarem. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Lei seca em números: 13% atendimento hospitalar, 97% aprovavam o uso dos bafômetros, 27% são vítimas de acidente no Rio, na Grande Rio, e 6,2% é a média nacional de redução de vítimas fatais, depois da lei seca. Texto 2. Repulsão magnética a beber e dirigir. A lei da física que comprova que dois polos opostos se atraem em um campo magnético é um dos conceitos mais populares desse ramo do conhecimento. Tulipas de chopes, que é um copo, tá, gente? E bolachas de papelão, que é um pedacinho de papelão redondo que o pessoal coloca o copo em cima, tá, de chope. Então, tulipas de chope e bolachas de papelão não servem, em condições normais, como objetos de experimento para confirmar essa proposta. A ideia de uma agência de comunicação em Belo Horizonte foi bem simples. Ímãs foram inseridos dentro das bolachas utilizadas para descansar os copos, de forma imperceptível para o consumidor.
Em cada lado há uma opção para o cliente dirigir ou chamar um táxi depois de beber. Ou seja, de um lado desse papelão tinha a opção dirigir e do outro lado, virando esse papelão, tinha a opção chamar um táxi. Ao mesmo tempo, as tulipes de chope também receberam pequenos pedaços de metal mascarados com uma pequena rodela de papel na base do copo, ou seja, embaixo dos copos também tinham o metal. Durante o fim de semana, todas as bebidas servidas passaram a pregar uma peça no cliente. Ao tentar descansar seu copo com a opção dirigir virada para cima, os ímãs apresentavam a mesma polaridade, ou seja, eles não se atraíam, pelo contrário, eles se repulsavam. Então, quando a pessoa ia colocar o copo no descanso, ela não conseguia chegar o copo no descanso, certo? Ela ficava repulsando, ela não conseguia, fazendo com que o descanso fugisse do copo. Se estivesse virada mostrando o lado do desenho de um táxi, ela rapidamente grudava no copo. A ideia surgiu da necessidade de passar a mensagem de uma forma leve e no exato momento do consumo. 4. A ideia central presente na coletânea de texto é... Então, nós vimos todos os textos aqui falando sobre o quê? Falando sobre a lei seca, falando sobre o porquê que a lei seca foi criada, falando, né, da importância dela. Então, vamos lá. A. Explicar a necessidade da criação da lei seca ao volante. Essa seria a correta, mas vamos ver a B. Divulgar dados sobre os acidentes nas rodovias? Não. Anunciar a compra de etilômetros? Não. Apresentar o trabalho da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego? Não. Então, é a opção 4, ok? Nós vamos fazer o último exercício num outro vídeo, ok? Senão esse vai ficar muito longo, tá? Até mais, pessoal, um beijo.